Muito boa tarde a todos. Eu sou o Meirelles Paulo, presidente do Clube Naval, e faço questão de agradecer a presença de todos aqui nessa tarde, nesse evento que, tenho certeza, é de interesse de todos. Esse grupo de interesse de defesa e segurança, no qual a palestra do comandante Leonardo está inserido, foi recentemente criado, e esse é o primeiro evento referente a esse grupo de interesse. Eu tenho certeza, evidentemente, que é um assunto do interesse de todos os brasileiros, segurança e defesa. No caso de hoje, um assunto latente, dia a dia a gente acompanha, e que eu tenho certeza, com a excelência do nosso palestrante, que eu já conheço de longa data, ele vai nos aportar muitos conhecimentos. Sem mais delongas, muitíssimo obrigado pela presença de todos, isso é que eu gostaria de falar. Vou passar a palavra para o nosso diretor cultural, Almirante Alquifuri. Obrigado, Almirante. Boa tarde a todos. Renovo as boas-vindas do nosso presidente. Como foi mencionado, o Clube Naval, que tem entre as suas finalidades promover o aprimoramento cultural dos seus associados, promover eventos para estreitamento da camaradagem e contribuir para a Marinha a elevar o seu nome, o seu conceito junto à sociedade, de modo que tenhamos cada dia mais uma melhor conscientização da importância do mar para o nosso país. Dentro dessa ideia, o Departamento Cultural utiliza como instrumento os seus grupos de interesse. Na área de estudos marítimos, nós ativamos recentemente um grupo de interesse focado especificamente para a economia do mar, que já está com as suas atividades em andamento. E estamos iniciando hoje, com essa primeira apresentação, um grupo de interesse voltado para assuntos de defesa e segurança, em especial voltado para o mar, tendo como coordenador o Almirante Nélio, aqui presente, que juntamente com o Almirante Campos Melo e o Almirante Gentili vão conduzir as atividades desse grupo. Nós temos hoje, inicialmente, essa apresentação que vai ser feita pelo comandante Leonardo Matos. Será uma apresentação seguida de um pequeno período de debates e, após essa apresentação, após os debates, os interessados em participar desse grupo poderão aqui permanecer, que o Almirante Nélio, então, junto com a sua equipe, vai conduzir as orientações, passar as informações necessárias para os trabalhos desse grupo. Mas, comandante Leonardo, seja bem-vindo mais uma vez a essa casa, ao clube. O currículo do comandante Leonardo está exposto lá de fora do nosso salão de conselheiros, mas eu poderia dizer que, como coordenador da avaliação da conjuntura, do grupo de avaliação da conjuntura da Escola de Guerra Naval, ele está perfeitamente inteirado do que está acontecendo no mundo, particularmente nos aspectos geopolíticos decorrentes dessa guerra em andamento, desse conflito, e aquilo que pode servir de ensinamento para nós. E com a sua peculiar didática alto padrão, ele vai nos transmitir esses conhecimentos. Muito obrigado, comandante, desde já, palavra do senhor. Muito obrigado, Almirante Alquifuri. Satisfação muito grande estar falando com todos aqui. Queria agradecer ao Clube Naval pelo convite, Almirante. Para o senhor, obviamente, como nosso presidente, vir aqui todos os dias é uma coisa normal. Mas só de entender que para um capitão de mar e guerra, professor da Escola de Guerra Naval, pela primeira vez falando no Clube Naval, da instituição que abracei há 41 anos atrás, não podia estar mais emocionado, né? Então, é uma satisfação muito grande, não apenas por estar aqui no Clube Naval, que tem uma história secular, não apenas para a Marinha do Brasil, mas para o Brasil, e uma audiência de muitos amigos e de novos amigos, também aproveitando a presença aí dos aspirantes da Escola Naval. Acho muito bom ver os aspirantes aqui interessados em temas de geopolítica e em temas realmente importantes. Espero não ser enfadonho, fiquei muito preocupado com o tamanho da apresentação, então não queria demorar muito com os cumprimentos aos amigos aqui presentes. A minha intenção é seguir um breve sumário com uma introdução, análise geopolítica do conflito e algumas considerações. Há algum tempo atrás, uma palestra que eu fiz sobre o tema,
uma das pessoas que estava assistindo me perguntou: professor, nós estaríamos na Terceira Guerra Mundial? E eu fiquei com essa pergunta na cabeça, né, e resolvi trazer para todos como a título de reflexão. A capa do jornal New York Times, no dia 2 de setembro de 1939, logo após a invasão da Polônia pela Alemanha, e a capa do mesmo New York Times, no dia 25 de fevereiro, logo após a invasão da Ucrânia. É apenas a título de reflexão. Será que nós já não começamos uma terceira guerra mundial e apenas nós não sabemos disso? Isso pela gravidade do conflito atual, na minha avaliação. Outra crise também que muitos aqui tiveram a oportunidade de passar, obviamente os jovens aspirantes não, mas também, sem sombra de dúvidas, também traz a nossa reflexão, porque temos escutado muitas notícias de possíveis usos de armas nucleares, de artefatos nucleares, e também trago aqui uma notícia de jornal sobre a crise de Cuba. Naquela época, os Estados Unidos não aceitavam de maneira nenhuma que a União Soviética colocasse mísseis em Cuba, geograficamente próximo ao território americano. Eu acho que isso tem muita relação também para a gente entender um pouco melhor o que está acontecendo. E aqui, recentemente, uma visita, né, do ministro da Defesa dos Estados Unidos, ministro de Relações Exteriores, secretário de Estado, né, ao Zelensky lá, e eu tirei essas frases, né, inclusive da ministra de Relações Exteriores do Reino Unido. Ou seja, a impressão que eu fico é de que a OTAN, de uma maneira geral, os Estados Unidos, a OTAN, ela está realmente considerando isso uma guerra contra a Rússia, e não apenas uma invasão da Rússia à Ucrânia. Então, eu fiz questão de trazer as frases exatamente que eles falaram recentemente. Também, a título de introdução, achei importante trazer um slide que eu mostro muito nas minhas aulas sobre as várias coisas que estão acontecendo no mundo, na verdade, né? O planeta está passando por vários desses elementos de tensão. Temos aí desigualdade socioeconômica, temos a questão dos movimentos migratórios em vários lugares, Venezuela, mais de 5 milhões também, espalhados pela América do Sul, América Central, etc., Temos também África, muitos movimentos migratórios, totalmente independente da guerra do que está acontecendo na Ucrânia, por exemplo. Questão dos crimes transnacionais, vimos a semana passada o assassinato de um promotor do Paraguai, lá na Colômbia, nosso vizinho aqui, né? Questão dos crimes cibernéticos, nós já estamos vivendo uma guerra cibernética, isso é uma realidade, né? Então é importante a gente não esquecer. Questão das mudanças climáticas, questão da pandemia também, obviamente importante, temos aí, recentemente, tivemos aí já palestras do Gates falando da possibilidade de que a próxima pandemia também pode estar perto, a gente tem que estar preparado para a próxima pandemia, etc. Busca por recursos naturais, questão da Revolução 4.0, inteligência artificial. Estamos preparados para essa inteligência artificial? Como vai ser as regras de comportamento num conflito de drones com inteligência artificial, por exemplo? E a questão das disputas de nacionalismo e protecionismo, que eu avalio que estão aumentando. Eu deixei ali do lado também para reflexão esse mundo novo que nós estamos vivendo das mídias sociais, que é um mundo que nós ainda não temos a compreensão correta da influência dessas mídias sociais no comportamento da sociedade em vários aspectos, inclusive no que está acontecendo atualmente em termos de conflito. Esse, para mim, é o quadro do mundo, independente do conflito da Ucrânia. Tá? Na minha avaliação, o mundo está vivendo isso, uma disputa de poder, os Estados Unidos tentando se manter na primeira posição, a China tentando ocupar a posição dos Estados Unidos e tendo alguns atores em volta disso. Obviamente, um deles é a Rússia, sem sombra de dúvida. Do outro lado, os outros países da OTAN, ainda relativamente apoiando os Estados Unidos, logicamente cada país é um caso, e embaixo a Índia, um país que nós conhecemos pouco, mas um país que vai ultrapassar a China em população em breve, já é o terceiro maior importador de energia do planeta, ou seja, um país que vai ser país nuclear, ou seja, um país cada vez mais importante no sistema internacional que nós conhecemos pouco. Em termos de análise geopolítica, essa aqui é a minha estrutura que eu ensino na Escola de Guerra Naval, ou seja, para entender geopolítica tem que ter uma base histórica e geográfica, e depois analisar os elementos de poder. Em termos de geohistória, digamos assim, a gente lembrar que até 1991, o tamanho da União Soviética, a importância da União Soviética no mundo, né, o mundo bipolar que nós vivíamos. Esse aqui é especificamente a União Soviética, vemos aí vários dos estados que faziam parte da União Soviética, que deixaram de fazer parte da União Soviética a partir de 91. Ninguém gosta de perder poder, isso é importante a gente lembrar.
E também, em termos de história, a gente não esquecer do avanço da OTAN. Vejam um mapa de 1990, né, e vejam como que a OTAN avançou para cima da Rússia, né? Então, geografia e história na análise geopolítica. Poder, disputa de poder, influenciar outros atores. Algumas reflexões de poder que eu sempre gosto de trazer. A primeira, que a anarquia do sistema internacional. Isso também serve para a gente discutir o papel da ONU no mundo, até que ponto a ONU está conseguindo fazer o seu papel ou não. A questão de quem detém o poder não quer abrir mão dele, é meio básico isso, mas eu acho que é importante a gente lembrar, é o que nós estamos vendo hoje em relação aos Estados Unidos, a relação Estados Unidos-China, por exemplo. Os Estados Unidos, obviamente, não quer perder a posição, a China quer ocupar a posição e a Rússia quer recuperar aquele poder que eu mostrei nos mapas, na história, que ela, a bipolaridade dela, a relação bipolar no mundo, os Estados Unidos de um lado, a União Soviética de outro. E aí deixo também uma reflexão, né, esse conceito de soberania e poder. O que é ser soberano no sistema internacional? Né, nós batemos no peito, país soberano, os países se dizem soberanos, somos mesmo soberanos? Em termos de expressões do poder nacional, que também falamos muito lá na Escola de Guerra Naval, essas são as expressões, muitos dos senhores e das senhoras sabem disso. Rapidamente, falando de duas delas, a militar e a econômica. Em termos militares, esse aqui é um ranking, existem outros, eu trouxe esse apenas para reflexão, que colocam lá a Rússia ainda até à frente da China em termos de poder militar, ou seja, a capacidade militar como um todo, a Rússia ainda acima da China. Chama a atenção para a posição da Índia, já em quarto lugar, como eu comentei, ou seja, a Índia cada vez mais importante no sistema internacional, e outros países. Em termos de gastos de defesa, a última que saiu recentemente do CIP, que é um think tank de Estocolmo, lá na Suécia, vejam a diferença, né? Só China e Estados Unidos, mais da metade dos gastos de defesa do planeta. Isso é importante, a gente, não apenas para a gente refletir, mas também para a gente compartilhar com o restante da sociedade, para a gente conversar, mostrar esses números para a sociedade, para ver o tamanho do poder militar americano. E a China crescendo. Também não podemos deixar de falar isso. Em alguns lugares, às vezes, as pessoas olham assim, não estou defendendo a necessidade de nós termos arma nuclear. Eu acho que é importante nós discutirmos e sabermos o que existe no planeta. E isso é o que existe no planeta. Quem tem arma nuclear e a quantidade de ogivas nucleares que cada um deles tem. Em termos de PIB, chamar a atenção, nós estamos vendo a questão do conflito da Rússia com a Ucrânia, a posição da Rússia. A Rússia tem um PIB parecido com o PIB do Brasil. Ou seja, em termos de poder econômico, a Rússia está parecida com o Brasil, mas em termos de poder militar, ela está próxima lá de China e Estados Unidos. Vejam o quanto o poder militar ainda tem força, digamos assim, no sistema internacional. E aí me permito uma breve retrospectiva geopolítica, ou seja, 47 a 91 a bipolaridade, em 94 a assinatura do Memorando de Budapeste, que é um memorando importante, que foi a devolução das armas nucleares da Ucrânia, Bielorrússia e Cazaquistão para a Rússia, né? É importante isso, ou seja, a Ucrânia abrindo mão de poder. Não se abre mão de poder facilmente, mas é um evento histórico importante que quis trazer aqui para reflexão. Mas em 97, por exemplo, a Rússia fez parte da primeira reunião do G8. Também interessante a gente lembrar nesse momento que a Rússia está sendo cancelada do sistema internacional, digamos assim, que a Rússia foi aceita no G8 e a primeira reunião que participou foi em 97. E em 99 o presidente Putin assume interinamente o poder definitivo em 2000 do Yeltsin. Em 2001, esse evento do 11 de setembro, eu trouxe apenas para lembrar que o primeiro líder mundial a ligar para o Bush, né, oferecendo apoio, foi o Putin. Ou seja, o Putin estava dentro, a Rússia estava dentro do sistema internacional, digamos assim, né, participava, estava no G8, foi o primeiro a ligar para o Bush, ofereceu efetivamente bases da Rússia na Ásia Central para o ataque, para a invasão do Afeganistão, para o ataque ao Afeganistão. Esse era o mundo de 2001. Mas só que temos um evento importante para a gente análise dessa questão da Ucrânia. 2003, a invasão do Iraque. Ou seja, o motivo que os Estados Unidos trouxe para a invasão do Iraque, que a Rússia na época não concordou, a Alemanha não concordou, França, Brasil, nós não concordamos com a invasão do Iraque em 2003. É importante também a gente não esquecer. Em 2004, uma grande entrada de novos membros na OTAN, inclusive países que faziam parte da ex-União Soviética, como os países bálticos, Lituânia, Letônia e Estônia.
Também acho que é uma data importante para a gente lembrar. Em 2007, o Putin faz uma declaração na Conferência de Munique, uma conferência anual que acontece em fevereiro, março, lá na Alemanha, importante, que ele foi duro ameaçando essa questão do avanço da OTAN para cima da Rússia, ou seja, o Putin já estava avisando que a Rússia não ia aceitar esse tipo de avanço. Em 2008, 2 eventos. No primeiro evento aqui em cima, o Bush fala nessa conferência da OTAN que aceitava a entrada da Ucrânia e da Geórgia na OTAN, nós estamos falando de 2008. E aqui, em agosto de 2008, o Putin avançando dentro da Geórgia para apoiar as 2 repúblicas da Ossétia da Ossétia do Sul e da Abcásia, 2 repúblicas pró-Rússia, que a Rússia reconhecia que estavam sendo, digamos assim, atacadas pela Geórgia, né? Então foi um conflito bem rápido em que a Rússia avançou para cima da Geórgia. Um evento embaixo aqui importante em 2011, que é a inauguração do Nord Stream 1, ou seja, a Alemanha ficando ainda mais dependente do gás russo, inaugurando o Nord Stream 1, né? Eu acho que é um evento interessante para a gente marcar, ou seja, a Merkel ali celebrando com os russos, etc. No caso ali era o Medvedev, ele era o presidente da Rússia naquela época, e em cima um dado também interessante para essa análise, os Estados Unidos saindo do Iraque e indo para a Ásia, tendo a prioridade, um discurso importante do Obama, feito na Austrália, em que ele fala que a prioridade dos Estados Unidos passaria a ser na Ásia, 2011, né? Interessante isso. E aí chegamos em 2014, que é um evento muito relacionado com esse conflito, que é a questão da Ucrânia. Esse evento de 2014, na verdade, começou em novembro de 2013, tem muitas histórias, tem muita coisa para falar sobre esse evento, nós não temos tempo para isso, eu acho que podemos focar mais no que está acontecendo agora, mas eu queria pontuar que o 2014, na verdade, não começou em 2014. O 2014 já está sendo avisado há muitos anos, como eu tentei mostrar nesses slides anteriores. Ou seja, o Putin em 2007 avisando em Munique, depois a questão da Geórgia em 2008, ou seja, já tinham sinais da Rússia de que ela não aceitaria certas coisas. E a Ucrânia acabou acontecendo que o governo Yanukovych, que estava no poder, ele acaba apoiando, ou deixando de lado a União Europeia em novembro de 2013, decidindo se aproximar mais do Putin, mais da Rússia, e a população se revolta. Nessa revolta do Maidan, de fevereiro de 2014, o Yanukovych acaba fugindo do país, abandona o país, e em março de 2014 o Putin acaba influenciando que os habitantes da Crimeia fizessem um plebiscito, e a Crimeia, então, decidindo ser anexada, a Rússia mandou tropas para lá, lembrando, obviamente, que Crimeia é estrategicamente muito importante para a Rússia, em função da base de Sebastopol, sede da esquadra do Mar Negro russo, né? Então, isso é importante. E também em 2014, logo em seguida da questão da Crimeia, a questão da Crimeia era uma questão até mais ou menos aceita em parte, logicamente, né, entendível, digamos assim, até pela importância de Sebastopol, como eu falei, mas as 2 repúblicas do leste, ou seja, tanto Donetsk como Lugansk. E aí um detalhe importante, que obviamente que a mídia atual não tem comentado, né, um detalhe, mas eu acho que é relevante comentar agora, que a Rússia, ela não reconheceu essas 2 repúblicas naquela época. A Rússia só reconheceu Donetsk e Lugansk agora em fevereiro, 21 de fevereiro desse ano. Então, a própria Rússia não queria perder a Ucrânia. E por que o Putin não fez isso naquela época, Leonardo? Não fez isso porque naquela época ainda havia expectativa de poder recuperar a Ucrânia, digamos assim, não perder a Ucrânia reconhecendo 2 repúblicas rebeldes dentro do país. Tivemos, em 2015, a Rússia entrando no conflito da Síria, decisivamente, para mostrar o seu poder militar para o resto do mundo, mostrar quem era a Rússia, o poder militar que a Rússia tinha. Em 2016, tivemos o Brexit, enfraquecendo a União Europeia, a saída do Reino Unido da União Europeia, com interferência russa, em termos de guerra cibernética, ações cibernéticas, guerra híbrida, e em cima o Trump, um candidato que estava meio que assim, deixando de lado, ou dizendo que ia deixar de lado a OTAN, proteção do Japão, proteção da Coreia, etc. Ou seja, uma sinalização positiva para o Putin fazer alguma coisa. Em 2019, mudança na Constituição ucraniana, em fevereiro de 2019, ou seja, colocando na Constituição ucraniana a vontade da Ucrânia de entrar para a União Europeia e para a OTAN, numa forte, digamos assim, um ataque claro ao Putin.
não esquecer que nós estamos vivendo um ambiente de guerra comercial séria no planeta, entre China e Estados Unidos. O mundo estava todo preocupado com isso aqui em 2019, digamos assim. O Zelensky é eleito em abril de 2019, com o discurso, foi super bem votado, com o discurso, inclusive, de fazer a paz com a Rússia, de dar mais liberdade para as províncias rebeldes. É interessante quando a gente olha a história com calma, que a gente começa a ver certas coisas que hoje ninguém fala mais. Mas o Zelensky foi eleito com uma proposta de tentar resolver a questão das duas repúblicas. E aí, o que acontece? Protesto dos nacionalistas ucranianos. É interessante a gente ver como a mídia ocidental ela não fala sobre isso, mas os nacionalistas ucranianos, inclusive tem vídeo no YouTube, os nacionalistas ucranianos xingando o Zelensky, que foi lá para tentar negociar essa questão das duas repúblicas aceitarem um sistema, digamos assim, de relativa independência, mas permanecendo dentro da Ucrânia, digamos assim. Os nacionalistas não queriam isso. Os nacionalistas ucranianos não queriam dar liberdade para as duas repúblicas do leste, digamos assim. Ou seja, o Zelensky tomou muita pressão interna. Em 2020, infelizmente, tivemos a pandemia, não podemos esquecer disso, né? Tem muitas coisas para falar sobre isso, mas a gente não tem tempo. Em novembro, Biden é eleito e, em janeiro de 2021, um mês depois, a invasão do Congresso americano, um dos eventos que, na minha avaliação, mais lamentáveis, digamos assim, dos últimos tempos, né? Os Estados Unidos, um símbolo da democracia, era para ser um exemplo para o mundo, e a invasão de um Congresso, com morte dentro do Congresso, obviamente, isso não ajudou. Mas por que eu estou mostrando? Por que você está mostrando isso, Leonardo? Estou mostrando isso porque essa cena aqui também é um sinal para o Putin de enfraquecimento da sociedade americana. É essa mensagem que essa fotografia traz. E aí, em 2021, efetivamente, a questão da energia, né? Uma chargezinha do meio ambientalista lá pedindo carvão para o urso russo, né? Ninguém quer morrer de frio, né? Então é uma chargezinha que achei interessante. Lá em cima, o Putin se encontra com Biden em junho, né? Nós não temos, obviamente, a verdade daquela conversa do Putin com Biden, mas a gente pode especular que o Putin avisou novamente o Biden com relação à questão da Ucrânia e que não aceitaria a Ucrânia passar para a OTAN. Isso foi junho de 2021. Logo depois, em agosto, teve aquela saída desastrosa do Afeganistão, na minha opinião. Qual é a imagem dessa foto? Né? A minha avaliação em relação à questão, mais uma fraqueza dos Estados Unidos, ou seja, tipo assim, olha, estou desorganizado, eu político não estou falando bem com meus militares e eu permito uma cena dessa de afegãos correndo no aeroporto e tem cenas no YouTube de afegãos caindo do avião, pendurados em avião militar americano. Logo depois, aqui embaixo, em setembro, os Estados Unidos simplesmente ignoram um acordo de 60 bilhões de dólares com a França, que a Austrália possuía, e faz um acordo com a Austrália. Qual é a mensagem do AUKUS nessa crise da Ucrânia? Olha, a OTAN está desalinhada. A OTAN, o americano, o Biden está muito preocupado com os Estados Unidos, muito preocupado com a China, e eu acho que eu posso manobrar. Na minha avaliação, essa AUKUS aqui mostra um enfraquecimento da OTAN. E, ao mesmo tempo, em setembro, isso a Rússia comenta também, alguns especialistas russos, um exercício com a OTAN no Mar de Azov, junto com as forças ucranianas. Gente, no Mar de Azov, todos estão acompanhando o conflito, lembram do mapa, imagina um exercício conjunto da OTAN, junto com as forças ucranianas, no Mar de Azov, em setembro do ano passado. Quase que justificando o que o Putin falou agora no discurso dele. Olha, se eu não fizesse alguma coisa, eles iam fazer alguma coisa. Havia, sim, uma possibilidade, uma suspeita de que a OTAN ajudasse de alguma forma a Ucrânia para retomar aquelas repúblicas do leste. Isso realmente havia. E agora, em 2022, começando aqui por baixo, o Macron se reunindo lá com o Putin, tentando negociar, evitar o início do conflito. Antes daqui também, aqui embaixo, o encontro importante de 4 de fevereiro do Putin com o Xi Jinping, na abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno. Veja a importância da relação da Rússia com a China no momento. O conflito começou 24 de fevereiro e as Olimpíadas terminaram no dia 20. Né? As Olimpíadas tinham terminado no dia 20 e dia 24 que foi o avanço para cima da Ucrânia. Ou seja, provavelmente foi esse foi o recado que o Xi Jinping deu para o Putin. Deixa terminar as Olimpíadas e aí você pode invadir a Ucrânia, digamos assim. Eu gosto dessa fotografia porque o Zelensky de uniforme de combate. Esse Zelensky o Putin não esperava.
né? Mas eu vou comentar isso daqui a pouco. Acho que também o conflito tem muito disso, ou seja, um conflito entre Estados Unidos contra a Rússia, com a China ali numa posição de observação para ver onde vai dar, eu vou comentar isso também depois. Me chamou a atenção também desse evento, aqui embaixo, que aconteceu no estádio de Moscou, em que o Putin, falando com a população, celebrando a anexação da Crimeia, e, assim, uma coisa que, quando eu vi ao vivo, me chamou a atenção, que parecia aqueles eventos do Hitler na Segunda Guerra Mundial, tamanha maneira como foi mostrado, até uma campanha política de algum candidato, alguma coisa assim. E essa última foto foi de segunda-feira agora, dia 9, dia da vitória. A impressão que eu fiquei, alguns especialistas discordaram de mim, eu respeito, lógico, né? É muito difícil a gente analisar esse tipo de coisa, mas eu achei o Putin não achei o Putin confiante, digamos assim, como já tinha visto ele outras vezes, né? Essa fotografia eu tirei das várias que tem aí na internet de segunda-feira. Esse aqui é um mapa que nós produzimos lá no Núcleo de Avaliação da Conjuntura, né? Como uma forma da gente ver da votação do dia 2 de março, né? Ou seja, a grande maioria dos países, mas chama a atenção das abstenções, tanto na Ásia como na África. Isso aqui foi 2 de março, ou seja, digamos assim, criticando a invasão da Ucrânia. Vejam o mapa seguinte, que na questão do Conselho dos Direitos Humanos. Já não é a mesma coisa. Ou seja, para retirar a Rússia do Conselho dos Direitos Humanos da ONU, já não foi a mesma unanimidade do outro mapa. Ou seja, vemos aí uma quantidade muito maior de países que se abstiveram, no caso até o Brasil foi um deles, México também, Índia prosseguiu, muitos países africanos, né? Então também mostrando porque esse é um problema que nós temos também, nós consumimos muita mídia ocidental, mídia americana, mídia inglesa, mídia francesa, nós não consumimos mídia indiana, né? Sugiro aqueles que gostam, deem uma olhada nas mídias indianas, para verem o que a Índia está falando desse conflito, por exemplo. Esse aqui é um mapa relativamente recente, né? Agora, da última situação, sabemos da parte militar, ou seja, a mudança da estratégia do Putin inicial, da estratégia em várias linhas de frente, digamos assim, do ataque no sul, em relação a Kiev, viu que Kiev não foi tão fácil assim, vou comentar daqui a pouco, e em termos assim militares, não vou me estender nessa parte tática, digamos assim, o que parece é que ele está para ocupar toda a região leste da Ucrânia e talvez fazer uma ponte ligando com a Moldávia, aquela região da Transnistria que fica dentro da Moldávia, onde tem 1.500 militares russos dentro da Transnistria, que fica ali dentro da Moldávia, coladinha. Impactos globais desse conflito, de uma maneira geral, eu chamaria atenção para esses, né? Estamos vendo a questão do aumento da energia, a energia só não está mais cara porque a China está com o problema do Covid. Se não tivéssemos com o problema de Covid lá na China, acho que o preço do barril de petróleo estaria até maior. A questão dos preços dos alimentos, sabemos que Rússia e Ucrânia são exportadores de alimentos. A crise de refugiados que estamos vendo, que vai pressionar, porque é importante a gente entender que essa crise de refugiados, ela vai pressionar, não é agora. Agora é aquela história, a gente recebe qualquer pessoa que está precisando da nossa casa por algum tempo, mas e os anos se passando, esses milhões de ucranianos nos vários países, questões de emprego, questões de saúde, questões de várias questões, qual será a pressão desses ucranianos, 5 milhões, 6 milhões de ucranianos nos países da Europa, por exemplo? Quais são os efeitos disso no médio e longo prazo? E a questão da globalização. Na verdade, os senhores já devem ter visto já alguns artigos falando de desglobalização, né? Ou seja, a redução das interconexões no comércio internacional, inclusive nos nossos organismos internacionais. Estamos vendo aí um cancelamento, digamos assim, da Rússia em vários meios, esportes, por exemplo, futebol e outros, de uma maneira geral. Em termos dos principais atores, eu escolhi esses, ou seja, o conflito entre Rússia e Ucrânia, e em volta deles, os Estados Unidos, eu deixei os outros países da OTAN separados, e a China. Em termos de Rússia, né, eu não gosto de escrever muito em slide, mas aqui eu achei que foi importante para não esquecer alguns pontos que eu considero importantes. Primeiro, qual o objetivo do Putin? O objetivo do Putin é permanecer no poder. Ele pode permanecer no poder até 2036, com a mudança da Constituição que ele fez. Então, o objetivo primeiro dele é se manter vivo e no poder. E, obviamente, um protagonismo para a Rússia. Vejam a importância do estudo da história. A Rússia foi um grande protagonista do sistema internacional e não quer perder essa posição. Esse é o grande objetivo do Putin. Mas qual foi o problema? Ele subestimou, na minha avaliação, as forças ucranianas, o Zelensky,
Acho que devem lembrar que, inclusive, alguns líderes do Ocidente chegaram a oferecer para o Zelensky retirar o governo de Kiev e sair de Kiev, e ele não saiu, isso é relevante. E também a reação coordenada da OTAN. Havia uma expectativa de que a OTAN, aquela OTAN da AUKUS, né, que não respeitou a França, aquela OTAN que já não estava sabendo exatamente qual era a ameaça, se era realmente a Rússia, achavam que a OTAN não fosse fortalecer, pelo contrário, está cada vez mais forte. Hoje, inclusive, pela manhã, a primeira-ministra da Finlândia já confirmou a intenção de entrar na OTAN. A Rússia já falou que não vai permitir ações militares. Finlândia, Suécia, a expectativa é para a semana que vem, ou seja, a situação não é boa. Em relação, eu acho que o Putin aceitaria negociar com esses parâmetros, ou seja, uma mudança na Constituição ucraniana para ficar o país neutro, não entrar para a OTAN, o reconhecimento da Crimeia como sendo russa, o término das sanções econômicas contra a Rússia, obviamente, e o reconhecimento das repúblicas de Donetsk e Lugansk. Eu acho que esse pacote aqui seria um pacote que o Putin aceitaria a paz. O resto do território ucraniano que a Rússia tem hoje, na verdade, na minha avaliação, é moeda de troca para negociação, ou seja, o Putin está tentando avançar dentro da Ucrânia para poder sentar na mesa de negociação com mais, digamos assim, tá bem, eu tiro as minhas tropas daqui, eu tiro minhas tropas dali, mas eu quero isso aqui. Na minha avaliação, é isso que o Putin quer no final das contas. Sanções econômicas, elas são relevantes? Eu acho que são relevantes. Tem muita especulação, eu sei. Mas Leonardo, mas o rublo agora valorizou mais. Eu acho que tem muita coisa. A Rússia realmente se preparou para esse conflito, comprou muito ouro antes, mas eu acho que no médio e longo prazo, sanções econômicas desse tipo, retirada de empresas de dentro da Rússia, eu acho que serão prejudiciais sim à economia da Rússia. Mas os efeitos são a médio e longo prazo. Então, sanções econômicas, tempo é um fator fundamental. Em relação à Ucrânia, eu acho que o Zelensky surpreendeu a Rússia, né, e até o próprio Ocidente, ficando em Kiev, eu acho que foi importantíssimo. Essa estratégia dele fazer discursos em vários parlamentos também, eu acho que de vários países, eu acho que também está sendo efetivo em termos de ajuda à Ucrânia. E eu acho que para ele, o problema do Zelensky agora, na minha opinião, é o seguinte: é lógico que ele quer a paz. Qual será a paz que o Zelensky vai aceitar? Eu acho que a negociação em relação à OTAN está tranquila. Eu acho que o Zelensky até aceita colocar na Constituição, mudar a Constituição ucraniana, permitindo a paz. A questão é, ele vai ceder território? E aí peço a todos que lembrem naquela retrospectiva rápida que eu fiz dos nacionalistas ucranianos se revoltando contra o Zelensky para não ceder território. Qual será a postura desses nacionalistas ucranianos em relação a ceder território? E Crimeia e as duas repúblicas. Quem que quer perder território? Ainda mais ele que está recebendo todo esse apoio do Ocidente, armamento, e o ministro da Defesa, o secretário de Defesa dos Estados Unidos indo lá, junto com o secretário de Estado e várias outras autoridades indo lá. Não, fica, pode morrer, destrói o teu país todo, mas fica. Isso é que eu acho que é perigoso. Né? O Zelensky está sendo convencido a manter esse esforço de combate contra a Rússia e, no final das contas, o maior prejudicado é o povo ucraniano e a própria Ucrânia em si. E aí, como eu falei, a questão dos nacionalistas. Em relação aos Estados Unidos, eu acho que o Biden, desde o início, não considerou a possibilidade, como o Trump chegou a pensar, de trazer novamente a Rússia para um G8. Né? Lembra que eu mostrei, a Rússia fez parte de um G8. Por quê? Por que isso é importante, Leonardo? Porque a maior ameaça dos Estados Unidos não é a Rússia, é a China. Então, ele deixar essa aproximação da Rússia com a China, na minha avaliação, foi um erro estratégico americano, do Biden, no início do ano passado, quando ele assumiu o governo. E aí, estrategicamente, assim, como eu falei, está tirando o foco dos Estados Unidos, do seu principal alvo, que é a China. Eu acho que, de uma certa forma, me parece que a reação inesperada dos ucranianos está mostrando para os Estados Unidos uma oportunidade de quê, Leonardo? Cancelar um inimigo potencial, que é a Rússia, sem dúvida. Embora a China seja o seu maior inimigo, a Rússia também é importante. Então, de repente, ele tem uma oportunidade de cancelar a Rússia, de repente até tirar o Putin do poder. Eu acho que, de repente, o Biden está pensando até que isso é possível. Eu acho que não, mas eu acho que ele está pensando que isso é possível. Tomar o mercado de gás da Europa, da Rússia,
Isso também é um detalhe que a gente não pode esquecer. Os Estados Unidos estão realmente interessados no mercado de gás da Europa, tirando o protagonismo russo, isso também é um outro elemento importante. Impulsionar a sua indústria de defesa, meus amigos, também não podemos ter ingênuos de que a indústria de defesa americana está muito satisfeita com o conflito, ou seja, vendendo cada vez mais. Isso é um elemento importante. E recuperar aquela confiança perdida dos aliados na Europa, acho que esse também é um dos objetivos que o Biden tenta alcançar com esse apoio todo à Ucrânia, mostrando que ele é preocupado sim com a Europa, etc. E o último, dar um recado para a China. Olha, não faz isso que a Rússia fez não, hein? Senão eu vou cancelar você. Então, esse movimento que eu acho que é muito xadrez, é muito cirúrgico, mas é como eu estou enxergando. Vejo a inteligência dos Estados Unidos foi e está sendo muito importante no conflito, apoiando as forças ucranianas. Eu acho que a gente avaliar depois, quando a gente tiver os dados direitinho, do que exatamente a inteligência americana da OTAN fez, eu acho que é um dado importante. E a gente não pode esquecer também, não vamos ser ingênuos, em novembro temos eleições dos Estados Unidos, e aí tem um detalhe importante, até agora a popularidade do Biden não subiu. A popularidade do presidente Biden ainda está ruim nos Estados Unidos, e já escuto de muitos analistas americanos de que não vai adiantar. Por quê? Porque, como todo país, a questão da economia, do bolso, é muito importante. Então, acho que essa é algo também para a gente refletir. Ou seja, mesmo com todo esse apoio para a Ucrânia e se mostrando aí como grande salvador do mundo, que o Biden está tentando se colocar, a economia americana está sofrendo, como o resto do planeta, inflação, etc., e dói no bolso do americano, o americano não vai votar nesse cara. Então, é possível ainda que os democratas percam a maioria no Congresso em novembro. E a China nessa história toda? Eu acho, a minha avaliação é que a China ela não está apoiando claramente. Alguns analistas falam que a China está totalmente... Não acho que ela esteja totalmente do lado da Rússia, né? A prioridade do país e do Xi Jinping é a sua reeleição. Ele tem reeleição agora, outubro, novembro desse ano, para o terceiro mandato, o Xi Jinping. E a questão do Covid. O Xi Jinping ele armou uma armadilha com relação a essa questão do Covid-0, rigorosa. Eu tenho mantido contato com alguns colegas lá na China, e é uma coisa absurda, tipo testes de Covid a cada 3 dias em Pequim. 3 dias completa, vai ali no centro de teste, faz outro teste. Ou seja, a questão do Covid-0, a política, a insistência do Xi Jinping em relação ao Covid-0, ela está tragando o país aí para isso. E a questão da integração de Taiwan, sem sombra de dúvida, esse é um grande objetivo da China. Ele tem como o maior objetivo de todos ultrapassar os Estados Unidos como uma grande potência do planeta, mas nesse pacote de ultrapassar os Estados Unidos como a maior potência do planeta, está incluída a questão de Taiwan, sem sombra de dúvida. Esse conflito está servindo de laboratório da China, porque ela está vendo o que está acontecendo com a Rússia, né? Um possível cancelamento. A pergunta que faço também para reflexão, o que aconteceria, por exemplo, em termos de votação na ONU, se fosse a China invadindo Taiwan? Será que a votação na ONU seria essa? Com toda a influência que a China tem, maior parceiro comercial de vários países na África, na América do Sul, será que a votação na ONU contra a China invadindo Taiwan seria a mesma? É uma outra questão também para a gente refletir. Por outro lado, para a China, essa questão aí, os Estados Unidos tirar o foco dela e focar na ajuda da Ucrânia também não é ruim. Ou seja, embora a China esteja se prejudicando em termos econômicos, que a economia global, a questão da globalização, ela está sendo prejudicada com esse conflito, aumento de combustível, a China grande importador de combustível, grande importador de commodities, alimentos, etc., mas está dando um tempo para ela resolver as questões internas, né? Então, por um lado, também é interessante. Mas eu acho que a China, não vi isso ainda forte, embora tenha tido um telefonema do Xi Jinping essa semana com o Macron, e talvez tenhamos aí um alinhamento França-China para tentar fazer um acordo de paz ou alguma coisa nesse sentido. Pode ser que o Xi Jinping consiga. A OTAN, nessa história toda, ressurgiu das cinzas, na minha opinião. A OTAN estava acabada praticamente. A mudança da posição da Alemanha surpreendeu a todos. A Alemanha é muito dependente do petróleo e do gás russo, principalmente. Então, essa mudança de posicionamento da Alemanha, eu acho que é bastante significativa. A França, é importante a gente lembrar que França e Alemanha, elas negociaram os acordos de Minsk, que eu não comentei. Ou seja, a França e a Alemanha muito conscientes de que não queriam um conflito ali na Europa e tentando negociar a paz ali naquelas repúblicas do leste.
E agora que o Macron resolveu o problema dele da reeleição, que ele foi reeleito, esse telefonema dele para o Xi Jinping essa semana me chamou bastante atenção. Pode ser que a gente veja agora a França tentando voltar a um relativo protagonismo para ter essa negociação, tentar uma negociação de paz que, obviamente, não interessa para a Europa. Eu acho que a OTAN não vai atacar a Rússia, não vejo por que motivo isso aconteceria, mas vai continuar, tudo indica, que não vai parar de fornecer nem armas, nem inteligência para a Ucrânia, especialmente os Estados Unidos. E aqui essa questão que eu já comentei de Finlândia e Suécia, que deve definir na reunião da OTAN no final de junho em Madrid, é onde eles devem assinar isso aqui. E o Brasil, nessa história toda, né? Onde que nós nos posicionamos nessa história toda? É muito complexo, né? Eu acho que, inclusive, a criação do grupo, né, é muito importante, justamente para discutirmos mais o Brasil nessa situação. Vou colocar apenas algumas reflexões. Eu acho que a gente fica numa posição, nós temos interesses com todos os países envolvidos, Rússia, Estados Unidos, os demais países da OTAN, China, nessa história toda. Coloquei algumas observações. Nós não podemos esquecer que nós fazemos parte do Conselho de Segurança agora, isso é uma responsabilidade para o país. Eu acho que os votos do Brasil, até o momento, no Conselho de Segurança, para mim, estão coerentes, né? Estão razoáveis, contrário ao conflito, mas sem cancelar a Rússia, né? Então, acho que esse posicionamento no campo diplomático do Brasil, acho que está correto, né? Não faz sentido cancelar do planeta um país do tamanho da Rússia. Então, o posicionamento diplomático do Brasil, na minha opinião, está coerente. Mas tem uma questão também para a nossa reflexão, a alta dependência de fertilizantes, e a Rússia é o maior fornecedor, né? Então, isso é um ponto para a gente discutir. Aumento dos preços de energia e alimentos contribui para a inflação, né? Sem sombra de dúvidas, um ponto importante também. Nós não sofremos até agora nenhuma retaliação de OTAN ou nenhuma retaliação de nada em relação ao conflito, que por enquanto é bom, mas o que me preocupa é o 5. A impressão que eu fico, e é engraçado até porque eu consigo medir isso pela audiência do meu podcast, né? O meu podcast, logo depois do conflito, 3.000 e pouco. Agora está 1.000 e pouco. Ou seja, as pessoas se acostumaram, infelizmente. E aí eu volto para aquele primeiro slide da foto da Segunda Guerra Mundial. Será que nós não estamos vendo isso? Aí eu fiquei me lembrando, os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial, como todos nós sabemos, em dezembro de 41. A invasão da Polônia foi em setembro de 39, quase 2 anos depois que os Estados Unidos... Como é que vivia a sociedade americana nos anos 40, por exemplo? Será que ela estava preocupada com o conflito na Europa? Até que ponto ela estava preocupada? E eu queria lembrar isso aqui, gente. Nós não podemos esquecer isso. Qualquer nação, qualquer ser humano precisa desses elementos para a sobrevivência. São elementos básicos de sobrevivência. Eu acho que nós estamos bem em vários deles, só nós não estamos bem naquele lá de cima. O Brasil não tem uma segurança compatível com o seu tamanho, com o seu protagonismo que deve ter no sistema internacional. Nós precisamos conversar isso com o restante da sociedade, explicar isso. Nós temos vários elementos que muitos estados não têm. A China tem que importar alimentos, a China tem que importar energia, a Índia tem que importar, nós exportamos. Mas nós precisamos ter capacidade de defender os nossos interesses. E aí, para as considerações finais, assim, óbvio que não tenho como prever quando que esse conflito vai acabar, infelizmente, mas os dados de hoje me parece que esse atrito ali no leste ali do Donbas se tende a esticar esse conflito, né? É a minha percepção. Reforço que a OTAN não atacará a Rússia, né? Não tenho visto nada, vai continuar com sanções econômicas, reforçando os meios ali para os países da OTAN que ficam ali na fronteira com a Rússia e com o conflito, né? Mas não acredito. A Rússia não atacará nenhum país da OTAN, também não há essa ameaça. De repente eu posso até queimar minha língua e daqui a pouco mando um míssil na Finlândia. Mas assim, eu não acredito que a Rússia vai cometer um ato desse contra um país da OTAN, seria muito arriscado fazer isso, né? A Finlândia não entrou para a OTAN, mas ela já se preocupou de acertar com o Reino Unido e Estados Unidos uma proteção nesse processo de entrada da OTAN. Tanto Finlândia como Suécia já conversaram isso com os Estados Unidos e com o Reino Unido, essa questão das garantias. E aí eu me preocupo com isso aqui. Caso a situação reverta e a Ucrânia, com todo o recebimento de armas dos americanos, consiga reverter a situação, eu fico preocupado com o que o Putin vai fazer, porque ele não vai voltar para casa derrotado. Ele não vai voltar. Então, isso é uma preocupação que eu tenho. E aí, último slide, prometo, né? Eu acho que
A guerra de informações fundamental, o controle da narrativa, a questão de inteligência, guerra cibernética, são algumas lições importantíssimas desse conflito. A gente não sabe exatamente. Outro dia me ligaram, sei lá que horas, afundaram uma fragata russa. Não tinha afundado nada e ficou aquela história, aí ficam me ligando, né, chefe? Aí eu fico lá procurando para poder confirmar. E eu não tinha informação. Ligo para meus meninos, Gabriel, viu alguma coisa? Léo, não vi nada. E aí, afundou ou não afundou? Mas o que me preocupa, chefe, é que não foi um civil que me perguntou. Ou seja, nós precisamos ter maior capacidade de inteligência. Tem que ser o contrário. Nós temos que ter satélites, temos que ter capacidade, nós sabemos a verdade, ou pelo menos quase ela, ou perto dela. O problema é que nós estamos muito dependentes das fontes abertas, porque nós não temos meios. Cadê os nossos satélites? Cadê nossos drones de inteligência, etc.? Nós precisamos de mais recursos, precisamos explicar isso para a sociedade como um todo. Eu acho que, assim, nesse momento, 6, funciona essa questão dos fertilizantes, essas vulnerabilidades do Brasil, é um bom momento para a gente discutir quais são as vulnerabilidades do Brasil. Quais são as vulnerabilidades do Brasil? O que a gente precisa ter e não tem? Nós importamos, por exemplo, acho que todos sabem, nós importamos gasolina, diesel, refinado. Embora nós sejamos exportadores de petróleo cru, nós temos que importar derivados de petróleo. Isso não é uma vulnerabilidade? Eu acho que é uma vulnerabilidade. Então, quais são as nossas vulnerabilidades? Maior pauta de importação no Brasil. Fertilizantes, mais de 10 bilhões de dólares em 2021 de importação de fertilizantes. Isso é uma vulnerabilidade séria. Eu acho que um caminho, diversificar ao máximo nossos parceiros comerciais. Eu acho que a gente não pode ter a China com 32% das nossas exportações. Eu acho muito, não é por causa da China, qualquer país. Eu acho que a gente tem que tentar diversificar as nossas exportações, os nossos parceiros comerciais, eu acho que isso também é importante. Eu acho que nós temos que investir em trocas comerciais no nosso entorno estratégico, eu falo isso muito. Está todo mundo olhando para a Ucrânia, está todo mundo preocupado com Taiwan, vamos aproveitar essa oportunidade e olhar para o nosso entorno estratégico, que mais ou menos está esquecido. O Atlântico Sul, quem está preocupado com o Atlântico Sul? É uma oportunidade para o Brasil de assumirmos o papel que nos é de direito de maior país da região. Não tem nada de invasor, de colonizador, nada disso, mas nós assumimos o nosso papel de liderança no nosso espaço, e o nosso espaço é o nosso entorno estratégico, o Atlântico Sul é nosso entorno estratégico, a América do Sul é nosso entorno estratégico. E nós não sei se nós estamos realmente preocupados com isso. Eu acho que eu cumpri o meu tempo, 50 minutos, que eu tinha prometido ao senhor que seriam 50 minutos. Agradeço demais, espero que tenha contribuído com algumas ideias para nós refletirmos. Obviamente que avaliar um conflito em andamento é muito difícil, porque a gente não tem noção exata, digamos assim, do que é verdade, do que é guerra híbrida, digamos assim. Eu gosto muito de usar esse mapinha, porque ele é centrado em Brasília. Vamos olhar o mapa pensando no Brasil, no nosso entorno. O que está acontecendo na Guiana? O que está acontecendo na Venezuela, Peru, Bolívia, Paraguai, etc., Atlântico Sul, elevação do Rio Grande, nossa Amazônia Azul, África Ocidental, Nigéria. Meus amigos, nós não temos uma linha aérea direto para a Nigéria. Meu amigo Almirante Vasco teve que ir numa reunião no Gabão, chefe, e ele foi para a Etiópia, França, Etiópia, para poder chegar no outro lado aqui do Atlântico Sul. Nós não estamos falando de um país qualquer, nós somos a maior economia da América do Sul, a maior economia do nosso entorno estratégico é o Brasil. Se o senhor quiser pegar um avião hoje e ir para a Nigéria para negociar alguma coisa, o senhor vai ter que ir para a Europa. Eu estou dando um exemplo assim de voo, para a gente ver como a gente não está enxergando o outro lado do nosso oceano. E um detalhe importante, como eu falei, ainda é um espaço em que as grandes potências não estão preocupadas. Rússia, China, Estados Unidos... não, Léo, peraí, mas a China está interessada na África? Tá, mas a China está interessada em tudo que é lugar. Economicamente, não temos base militar da China ainda no Atlântico Sul. Podemos ter em breve, mas não temos base da China no Atlântico Sul. Os Estados Unidos está doido que a gente coordene as coisas no Golfo da Guiné, por exemplo, porque ele não tem meios, não é porque ele é bonzinho, não tem ninguém bonzinho no sistema internacional. É porque ele não tem navio para isso. A prioridade dos Estados Unidos agora é China, obviamente, a grande prioridade, mas agora com o conflito é Rússia. Então, o Atlântico Sul é uma oportunidade para a gente discutir o que nós podemos fazer. Muito obrigado a todos e aberto aí para as perguntas, para a fase de debate.